Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bom dia. Agora 6h07 da manhã, estamos aqui para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler, se você tiver sua Bíblia, pegue sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Pois bem, os discípulos eles pedem a Jesus para ensinar a orar. E o Senhor Jesus ensina, né? Porque eles, quando olharam Jesus orando, eles se encantavam e eles queriam ser como Jesus. Porque se você prestar atenção, lá no versículo vai dizer que Jesus estava orando em determinado lugar, ou seja, ele estava separado dos discípulos. E tendo terminado, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus orava separadamente para falar com Deus Pai Todo-Poderoso. E isso chamou a atenção dos discípulos, né? E eles quiseram também aprender a orar. Isso faz a gente entender que a oração muda tudo na nossa vida. O que é uma oração? Oração é a comunicação de nós com Deus. Na oração, eu me lembro de que Deus é grande e poderoso, da grandeza de Deus e da pequenez dos meus problemas. Porque quantas vezes nós ficamos tão preocupados por causa do problema que nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. E hoje eu chamo a tua atenção para poder fazer Deus grande, ou melhor, Deus ele é grande, mas se lembrar o tamanho de Deus e entender que o nosso problema é absolutamente nada, pequeno quase a zero, porque o Senhor tem o poder de mudar as galáxias de lugar, então esse problema para Ele é nada. Quando eu oro, os meus problemas eles simplesmente desaparecem. Não desaparece. Será que desaparece? Claro que não. Mas quando eu oro, mesmo que os problemas não desapareçam da minha vida, não desapareça da tua quando você orar, existe uma diferença que acontece. A gente ganha o quê? Uma perspectiva, uma esperança, um fortalecimento, né? Para continuar esperando a vitória chegar. A oração nos traz força, a oração nos traz esperança, a oração nos traz energia para continuar a caminhada. Na oração é um mistério tão forte que você ajoelha de um jeito, mas você levanta de outro. Você ajoelha dizendo: Pai, eu vou morrer, mas você se levanta dizendo: eu vou vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo ele entra em nós e faz com que a gente vença. Não venci ainda, a vitória não chegou ainda. Tudo bem, não tem problema que a vitória não chegou ainda, mas você acredita que ela chegou. Por quê? Porque o Espírito Santo renovou a sua fé. Amém? Jesus, ele nos ensinou que se chamarmos nessa oração, amém? O Senhor ensinou que se chamarmos Pai Nosso, mesmo que seja chamado assim em nenhum lugar da Bíblia, Jesus nunca orou, mas ensinou essa oração em resposta ao pedido dos discípulos. Porque quando Jesus orava, ninguém estava perto. Se você prestar atenção que Jesus ele se retirava. Mas aí quando os discípulos pedem, ele fala: olha, você vai dizer Pai Nosso. Então nós vamos reconhecer Deus como nosso Pai e lembrar sempre de dizer Pai. Eu sempre que vou orar eu falo meu Pai Celestial, porque nós temos um Pai terreno, mas eu falo meu Pai Celestial, Pai da minha vida, Pai da minha história, entendeu? Nós reconhecemos Ele como nosso Pai. E os discípulos pediram e o Senhor ensinou, e nós também temos que pedir. Senhor, eu não sei orar, e a gente não sabe mesmo. Tanto é que o Pai Ele deixou o Espírito Santo conosco. Jesus ele disse que não deixaria órfão e deixou o Espírito Santo. Para quê?
para que Ele pudesse transformar as nossas orações no céu, porque a gente não sabe falar, a gente não sabe orar, a gente não sabe se expressar, mas o Espírito Santo muda as nossas orações para que chegue de uma forma perfeita ao Pai, e assim Ele possa nos abençoar, porque nós somos imperfeitos, mas Jesus abriu as portas para que nós tivéssemos acesso ao Pai através do Espírito Santo. Não há nada errado em orar Pai Nosso, sabe? De ler Ele, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, sabe? Mas os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, e não ensina-nos uma oração. É uma diferença. Jesus ensinou uma oração, que repetidamente, se você não orar com o coração ligado, não é uma oração, é simplesmente palavras repetidas. Mas oração é uma comunicação de nós com o Pai. É diferente de simplesmente repetirmos palavras. Por isso que tem uma parte na Bíblia que diz que nós não precisamos repetir, e a nossa oração não precisa ser longa, desde que seja de todo o coração, porque não é de muito falar que seremos ouvidos, mas a oração é uma comunicação de um coração sincero com o Pai Celestial. Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, o Senhor nos ensina a glorificar. Jesus ensina a glorificar o Pai Todo-Poderoso. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Esse é um exemplo de oração. A igreja, ela luta em oração para poder perdoar, para também poder receber o perdão de Deus. Porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. A ideia é primeiro contemplar a grandiosidade de Deus. Então, em toda oração, nós temos que glorificar antes de começar a falar, antes de começar a contar os nossos problemas, antes de começar a pedir. Colocar as coisas em perspectiva, né? Você vai estar falando com o Criador do universo que está no céu. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Eu louvo o seu nome. A honra, a glória ao seu nome. Aleluia. Separado seja o seu nome de todos os outros. Santificado seja o teu nome, pois és santo. Efetivamente estamos dizendo: Senhor, antes de eu fazer um único pedido, eu quero primeiro dizer que desejo a tua vontade, mas mais e mais e mais do que a minha, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Percebe como isso pode mudar todinha a nossa oração? Você não começa com demandas, você não começa com problemas, você não começa com pedido, você começa com adoração e louvor. Assim, aleluia, vê Deus em sua glória e vê os seus problemas como realmente são. Porque quando você fala com Deus dessa maneira, adorando Ele, você entende o quão grande, você começa a prestar atenção no quão grande Ele é, e os problemas diminuem diante de você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus? Uma oração rápida, mas com todo o nosso coração. Senhor, por favor, em nome de Jesus, ajude-nos a termos as mesmas atitudes, Senhor Jesus Cristo, que preferi fazer a vontade de Deus, o Pai Todo-Poderoso, do que a minha própria. Oh, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Senhor. Dando-nos o Rebarrassur e Assai o exemplo ali. O Senhor disse, como filho de Deus, e sendo filho de Deus, sendo Deus, aleluia, o Senhor disse, aleluia, seja feita a sua vontade. O Senhor, sendo filho de Deus, o Senhor fez com que, aleluia, a sua vontade, Pai, mesmo sendo teu filho, ficasse em primeiro lugar, nos ensinando o exemplo. Ainda que eu queira do meu jeito, eu ainda peço que a tua vontade seja feita, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor conheceu ontem, o Senhor conhece as dificuldades de hoje, mas também o Senhor sabe o que será no futuro. E por isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida e entrego nas tuas mãos a vida de cada um que ouve a minha voz, pois o Senhor
conhece a história, a luta, a guerra, Senhor, as privações. Mas honrado e engrandecido seja o teu nome, pois eu sei que o Senhor já trabalhou. Em nome de Jesus o Senhor já curou, em nome de Jesus o Senhor já libertou, em nome do Senhor Jesus o Senhor já fez coisa grande sobre a vida de cada um e sobre a minha vida. E por isso eu te agradeço e apresento esse dia e determino, ó Pai, que esse dia será um dia de vitórias em nome de Jesus. Glória seja dada ao teu nome. Amém. E eu termino esse pequeno devocional com uma parte, um trecho de Lucas 22:42 que diz assim: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Jesus abençoe o dia de vocês. Toma posse da vitória que já deu tudo certo, em nome de Jesus.